Olá! Então hoje a gente vai iniciar falando sobre a metodologia, sobre os procedimentos metodológicos. É importante dizer que a metodologia ela vai responder exatamente a pergunta, né? Como vou realizar esse estudo, né? Como eu vou fazer, de que modo eu vou executar esse estudo. Então o Christian Laville, na verdade, e Jean Dione, eles dizem que a metodologia ela representa mais do que uma descrição formal dos métodos e técnicas para uma pesquisa, né? Ela indica, sobretudo, uma leitura operacional, indica que o pesquisador fez o quadro teórico. Então, como vocês podem ver na citação literal. No livro A Construção do Saber, que é um manual de metodologia de pesquisa em ciências humanas. Então, a metodologia ela vai especificar como os objetivos serão alcançados, quais os procedimentos que eu vou ter, né? Como que eu vou fazer. Então, o roteiro metodológico ele vai precisar de alguns passos. O primeiro deles que eu vou falar para vocês é o método de pensamento, ou seja, a abordagem, né, da minha pesquisa. Quais teorias que vão servir de base, né, para que eu construa o meu caminhar metodológico, o meu processo metodológico, né? Qual o percurso que eu vou fazer, quais são as bases lógicas da investigação. Nós temos alguns métodos, né? Os conhecidos são o método dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. O dedutivo é um método racionalista que foi proposto por Descartes, Spinoza, que vai propor que somente a razão pode levar ao verdadeiro conhecimento. Esse método ele é aplicado de forma mais comum em pesquisas nas áreas de física e matemática, cujos princípios podem ser enunciados como leis. O protótipo do raciocínio lógico dedutivo é o silogismo, né? O silogismo é uma construção lógica que a partir de duas premissas em que é derivada de forma também lógica uma terceira premissa, supondo, por exemplo, uma conclusão que se diz como verdade, né? Uma verdade provisória, por exemplo. Em sua acepção mais clássica, sugere-se uma análise do problema do geral para o particular, através de uma cadeia de raciocínio crescente. Por exemplo, o exemplo que tem sempre em todos os manuais do dedutivo, né? Do método dedutivo. É o seguinte: todo homem é mortal, é uma premissa maior. Pedro é homem, uma premissa menor. E agora a conclusão: logo, Pedro é mortal, né? Já o método indutivo, ele procede exatamente da forma inversa ao dedutivo, ou seja, o argumento ele passa de uma questão mais particular para uma geral, uma vez que as generalizações elas vão derivar de observações, de casos, de uma realidade concreta. Então, o método indutivo ele foi proposto por Bacon, por Hobbes, Locke e Hume, né, os empiristas, e baseado em que o conhecimento ele é fundamentado exclusivamente pela experiência, sem considerar princípios pré-estabelecidos. Então, é um método comum nas ciências naturais, porém, pode ser usado de alguma forma, principalmente a partir do positivismo, né, da chegada do positivismo, passou a ser utilizado também nas ciências sociais. Eles partem de uma outra ideia, por exemplo, né, esse também é um exemplo que sempre tem nos manuais de metodologia. Antônio é mortal, Benedito é mortal, Carlos é mortal. Antônio, Carlos e Benedito são homens, logo, todos os homens são mortais. Já o hipotético dedutivo, que é um método que foi definido por Karl Popper, a partir das críticas à própria indução, né? A indução do que veio com o positivismo. Nesse método são formuladas hipóteses para expressar as dificuldades do problema. E a partir desse problema é que se deduz quais as consequências que deverão ser testadas ou até mesmo falseadas.
Então, ela vem de um problema, hipóteses, o falseamento dessas hipóteses e depois a sua corroboração ou refutamento. Ele é um método muito utilizado nas ciências naturais e que também podem ser usados nas ciências sociais, ou seja, na nossa área. Já o método dialético, ele parte de um esquema, que diz que tem uma tese, tem uma antítese e depois tem uma síntese que vai gerar uma nova tese. Então a tese ela vai se referir a um argumento que se propõe a ser questionado. Já a antítese é o argumento oposto a essa tese, né, que se contrapõe a ela. E a síntese é a fusão das duas proposições que vão reter alguns aspectos que podem ser verdadeiros em ambas, introduzindo a partir de um ponto de vista. Esse método ele é muito usado nas ciências sociais e ciências humanas, exatamente por conta da facilidade que se tem em dialogar com os objetos de pesquisa próprios dessas áreas, né? Passou a ser considerada a ciência das leis gerais do movimento do mundo e da consciência humana. O método fenomenológico ele foi proposto por Russell e ele vai se preocupar em entender o fenômeno que se apresenta na realidade. Ele não deduz, não argumenta, ele busca ou busca, por exemplo, explicações ou porquês. Ele vai se satisfazer, né, principalmente, né, apenas com o seu estudo, de forma que é constatado e percebido no concreto e na realidade. A pesquisa fenomenológica, ela parte do cotidiano, né, da compreensão do modo de viver das pessoas. É um ótimo método para você fazer com grupos, por exemplo, né, com comunidades, com grupos de pessoas. Ele é muito usado, ele é mais usado nas pesquisas qualitativas e não estruturadas, né, exatamente por conta de se observar o fenômeno de forma mais humanizada, digamos assim. É usado nas áreas de filosofia e psicologia e nos estudos nas áreas de ciências sociais e humanas, como é o nosso. E aí eu convido vocês a pensar um pouco sobre a pesquisa de vocês e que tipo de método de pensamento ou abordagem vai melhor definir o estudo de vocês. Até a próxima.